Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 23. A palavra de Deus diz: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, contudo, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Pai, obrigado pela palavra e pela oportunidade que nós temos de lê-la e de ouvi-la essa noite, mas principalmente o que precisamos é entender a palavra e praticá-la, Pai. Por isso, vem falar ao nosso coração essa noite, como mestre que Tu és, Senhor. Vem nos ensinar, vem ensinar, ó Deus, a Tua palavra a cada um de nós, para que com este ensinamento sólido possamos viver de acordo com a Tua vontade. Quebra, Senhor, nos nossos corações todos os preconceitos, Pai, todas as doutrinas humanas, e nos traz a doutrina de Cristo, a doutrina do Senhor. É essa que queremos viver, é nessa que queremos firmar a nossa vida, Pai. Fala conosco através do Espírito Santo. E unja a minha vida com o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a Tua palavra e ser um instrumento útil ao Senhor esta noite. Preciso da Tua unção, que quebra as barreiras, quebra os obstáculos, para que nós possamos ouvir a Tua voz essa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto da carta de Paulo aos Colossenses, basicamente fala de vida cristã, que decorre do nosso batismo nas águas, do nosso compromisso com Jesus, do momento que nos convertemos, do momento que nos rendemos a Cristo. Ele diz, nossos delitos foram cancelados, nossos pecados, e tudo isso foi evidenciado pelo nosso batismo, e dessa forma passamos a viver a vida cristã. E é interessante o que Paulo diz aqui
no início do texto que nós lemos, a respeito da vida cristã, que é o seu assunto nessa passagem. No versículo 6, ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Veja como Paulo, ele fala claramente qual deve ser o nosso procedimento. Da mesma maneira como nós recebemos a Jesus Cristo, da mesma maneira como nós nos rendemos a Ele, o recebemos em nosso coração, ele diz: agora, a partir desse momento, passe a andar em Cristo. E aí, então, ele decorre aqui sobre o que é andar em Cristo. Ele vai discorrer sobre o que é essa frase, andar em Cristo. Como é andar em Jesus? A vida cristã é um convite, irmãos, para que a gente ande em Cristo. Não adianta só receber a Cristo, porque receber a Cristo num sentido menos exato, muitas pessoas podem receber, muitas pessoas podem concordar com as palavras do Evangelho, podem até acreditar nelas, mas não se submetem a elas. Então Paulo está dizendo, da mesma forma como você recebeu, agora evidencie essa mudança, essa transformação, andando em Cristo. O convite, então, que ele nos faz é andar em Cristo. E nesse andar em Cristo, nós vamos enfrentar dificuldades. Não vai ser um mar de rosas, irmãos. A palavra de Deus vai nos mostrar, através desse texto, que andar em Cristo, que é a consequência de recebê-lo como Senhor, ela vai trazer alguns benefícios, claro, para nós. Nós teremos da parte de Deus alguns estímulos para andarmos nessa caminhada, mas também vamos enfrentar alguns obstáculos. É claro que nós enfrentamos obstáculos. Todos nós aqui que se converteram, que receberam a Cristo, que se batizaram, agora, para andar em Cristo, enfrentam lutas, enfrentam obstáculos, enfrentam dificuldades. E Paulo vai, nesse texto que a gente leu aqui, enumerar estas razões, estes estímulos e também estes obstáculos que vão aparecer no nosso caminho para que a gente ande em Cristo, como ele está dizendo, é a consequência de se recebê-lo, não é? Ele começa enumerando os estímulos. Do modo como eu recebi a Cristo, disse ele no verso 6, ande nele. E ele diz no verso 7, nele radicado, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Veja o que ele diz. Isto aqui é a base do estímulo que eu tenho para andar em Cristo. Qual a base? Ele fala no verso 7, nele radicado, quer dizer, tendo raízes nele. Raízes nos sustentam, concorda? A árvore é sustentada por suas raízes. Quanto mais profundas, mais ela está firme na terra, mais ela se alimenta bem. E Paulo está dizendo, você agora tem que andar em Cristo, porque nele você está radicado, você está enraizado em Cristo. Antes você estava enraizado no mundo, nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, ali você fincava as suas raízes. Agora, Paulo diz, você está enraizado em Cristo. Por isso se torna mais fácil andar nele. Porque eu não estou andando em algo que não está realmente comigo. Eu estou andando aonde eu estou enraizado. Então ele fala, nele radicados, edificados, a construção da minha vida sobre ele, que é a base, confirmados na fé, a fé como base de vida. Meu justo viverá pela fé, diz a Bíblia. São os estímulos que nós temos para andar em Cristo. A mesma fé que me salvou é a fé que me mantém salvo, é a fé que me mantém em Cristo, que me faz cada dia mais estar enraizado nele. Então, confirmados nessa fé, na qual nós fomos instruídos. O ensino que recebemos na igreja, o ensino que recebemos da palavra de Deus, tudo isso são estímulos para quê? Para que a gente continue andando em Cristo, como ele diz aqui, e continua dizendo, crescendo em ações de graça. Dia a dia, nossa vida é um contínuo crescimento com Cristo. Vereda do justo, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Paulo, então, traça aqui um retrato do que deve ser a vida cristã. E os estímulos que temos para andar de fato em Cristo
São essas bases firmes, sólidas da nossa fé, que vai nos fazer ficar firmados nele. Então, este é o primeiro estímulo mostrado por Paulo. Veja no versículo 9 o que ele diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É um outro estímulo. Ele está dizendo, você vai andar em Cristo, equivale dizer que você vai andar em Deus. Paulo afirma aqui em Colossenses as características da divindade de Cristo. Se você ler o capítulo 1, você vai ver aquele tratado de Paulo sobre a divindade de Cristo, mostrando que Jesus é Deus. E aqui ele está dizendo no verso 9, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então você não vai estar firmado num homem qualquer, você não vai estar firmado num personagem qualquer, num profeta qualquer, mas no Deus vivo, no Deus que se fez carne e habitou entre nós. É o estímulo que ele está nos dando para andar em Cristo. No versículo 10, ele diz, também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. O que ele está dizendo? Que Jesus nos aperfeiçoa e que ele tem toda a autoridade. É o cabeça da igreja, é o cabeça de todo principado ou potestade, está acima de qualquer ordem nesse mundo. E esse é aquele que nos aperfeiçoa. Eu sou aperfeiçoado por Cristo. Como eu já disse aqui algumas vezes em pregação, irmãos, eu preciso me santificar. Só que quem me santifica é Jesus Cristo. Não é uma obra humana. Veja o que está dizendo o texto. É Ele que nos aperfeiçoa. Ele trabalhou na nossa vida no dia da conversão e Ele continua trabalhando na nossa vida no nosso dia a dia. Por isso, do modo como eu recebi a Cristo, eu agora preciso andar nele. Porque é nele que nos movemos, é nele que temos todas as coisas. É nele que vamos melhorar, é nele que vamos nos santificar, porque é a presença dele que vai, enraizada nele, que vai fazer com que a gente seja aperfeiçoado, e ele tem toda a autoridade para isso. Continua o texto dizendo no verso 11, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Veja o que ele está afirmando. Ele está lembrando da nossa aliança com Cristo, que foi confirmada através do batismo. Ele até cita que o judeu mostrava a sua aliança com Deus através da circuncisão. Mas Paulo diz, a nossa circuncisão não é na nossa carne, ela é espiritual, mas ela está simbolizada também através do batismo, no qual eu faço uma aliança com Deus e afirmo essa aliança dando testemunho público da minha fé. Então isso é um estímulo para que eu ande em Cristo, porque eu tenho uma aliança espiritual com Jesus Cristo. E eu dei testemunho disso. No dia que você se batizou, você estava dizendo para todo mundo, para quem quisesse ouvir, que você tinha um compromisso com Jesus, que você tinha uma aliança com Jesus. Você foi reconciliado com Deus nessa aliança e afirmou isso para todo mundo. Então, a consequência disso tem que ser andar em Cristo. Ou seja, eu não posso me batizar e depois não andar em Cristo. Era melhor não ter nem me batizado, porque não serviu para nada. Se eu me batizei, eu assumi esse compromisso. Assim como eu recebi a Cristo o Senhor, agora eu tenho que andar nele. Mas o bom do que Paulo está dizendo é que esta aliança facilita esse meu caminhar com Cristo. Essa aliança é espiritual, ele me aperfeiçoa, ele está cuidando de mim, eu estou enraizado nele, então eu tenho estímulos para permanecer andando em Jesus, como diz aqui a palavra de Deus. Veja mais, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós
e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Agora Paulo nos dá os maiores estímulos que a gente tem para andar em Cristo. Se não bastasse tudo aquilo que ele falou até agora, a partir desse momento, irmãos, ele nos dá o maior incentivo de todos. Qual o incentivo que eu tenho para andar em Cristo maior do que esse? Saber que ele perdoou os meus pecados, que ele cancelou a minha dívida. Irmãos, deve ser muito ruim você andar devendo, né? Você tem que ficar fugindo das pessoas, né? Ficar evitando ligações, deve ser muito ruim. E nós andávamos devendo, só que não a um homem, não a um banco, não a uma pessoa qualquer, nós estávamos devendo a Deus. E a Bíblia diz que Jesus cancelou essa dívida que estava escrita contra nós. É pior do que SPC e Serasa, irmãos. Está lá registrado. O nomezinho estava lá no vermelho, no débito. E essa dívida seria cobrada. Mas a Bíblia diz que Jesus, na cruz, ele, na cruz, cancelou as nossas transgressões. E nós estávamos mortos nessas transgressões. Isto seria o suficiente para que eu agora andasse com ele para o resto da minha vida. Entende isso? Do modo como recebeu a Cristo, agora ande nele. Por quê? Porque ele apagou as suas dívidas. Veja, ele cancelou as suas dívidas. Ele cancelou completamente os seus pecados. E ao fazer isso, ele te deu paz. Ele te deu tranquilidade, para que agora você possa andar com ele de forma livre, desimpedida. É isso que o Senhor está esperando de cada um de nós. Que a gente, por consequência da nossa conversão, andemos nele. E mais um estímulo Paulo nos dá no verso 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que Paulo está dizendo? Que Jesus na cruz não só perdoou os nossos pecados, não só tirou essa dívida, esse peso, mas ele também despojou principados e potestades. Quando nós pensamos no que Paulo diz aqui, talvez a gente imagine que Jesus, no reino espiritual, foi lá, derrubou Satanás e tal, de uma forma genérica. Mas eu quero que você seja mais específico. Ele fez isso na minha vida e na sua vida. Entende isso? Porque antes de Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos aprisionados, éramos prisioneiros de Satanás, prisioneiros de potestades, de principados, que governavam a nossa vida. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus despojou, publicamente os expôs ao desprezo e triunfou deles na cruz. Então aqueles que governavam a nossa vida agora foram envergonhados. Você que está livre do domínio de Satanás, você agora é uma evidência da vitória de Cristo. E então Satanás foi envergonhado na sua vida. Isso é um estímulo para que cada vez mais você ande com Jesus. Ande em Cristo, como diz o apóstolo Paulo nesse texto. Seria tudo muito bom, irmãos, se o texto se resumisse a isso. Mas como eu disse, Paulo também enumera aqui obstáculos que querem nos impedir de andar com Cristo, apesar de todos os estímulos que Deus está nos dando por essa palavra. Os obstáculos também são grandes, os obstáculos também são sérios e precisam ser muito bem observados por cada um de nós. Qual o desejo de Deus para a sua vida? Que você ande em Cristo. Que você prossiga da mesma forma que o recebeu, da mesma maneira que você foi salvo, que você continue no caminho do Senhor. Esse é o plano de Deus para a sua vida. O adversário que tinha domínio sobre você foi envergonhado. Mas você acha que ele agora vai ficar quietinho? Ou ele vai querer buscar você novamente? Ou ele vai querer de novo tirar você do caminho? É claro que ele vai fazer. Então começam os obstáculos a andarmos em Cristo. E Paulo vai falar desses obstáculos. O primeiro deles, versículo 8,
Olha a palavra que Paulo usa logo no início do versículo. Qual é a palavra? Cuidado. Irmãos, quando a Bíblia diz cuidado, é para ter cuidado. Às vezes a gente diz para as pessoas só cuidado, e às vezes nem é para ter cuidado. Às vezes a pessoa está só querendo botar medo na gente, né? A pessoa está querendo rogar uma praga, sabe essas coisas, como é que são? Cuidado, né? E às vezes a gente tem que ignorar essas coisas. Mas quando é a Bíblia, quando a Bíblia está dizendo para a gente cuidado, é porque a coisa é séria. Porque é Deus que está dizendo para a gente, entende? Então, Paulo diz, cuidado, que ninguém vos venha a enredar. Enredar, colocar você numa rede, fisgar você, né? Tirar você do mar, né? Vai enredar você, vai enganar você. Paulo diz que ninguém venha a enredar você, e com que vão usar para enredar? Com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O primeiro obstáculo que o cristão enfrenta, irmãos, depois da conversão, depois de receber Cristo, esse primeiro obstáculo são as heresias, são os enganos das filosofias do mundo, são os enganos das pessoas mal intencionadas, irmãos. O primeiro obstáculo, por quê? Quando você se converte, você ainda não conhece tudo, você está no primeiro amor, você está na alegria de receber a palavra de Deus, na alegria do crescimento cristão, mas ainda está muito frágil e sujeito ao engano. É como a criança, é mais fácil enganar uma criança do que um adulto. E nesse início da conversão, nós somos como crianças, irmãos. Somos assim meio que infantis e fáceis de ser enganados. E a Bíblia está dizendo, cuidado, porque se você for enganado, você vai deixar de andar em Cristo. Embora você possa até não deixar a igreja. Você pode continuar na igreja, você pode continuar se dizendo evangélico, mas você não estará mais andando em Cristo. Essa é a advertência de Paulo. Cuidado, que ninguém te engane com sua filosofia e vãs sutilezas, que são de acordo com tradição de homens, conforme rudimentos do mundo e não de acordo com Cristo. Então, o risco do que Paulo está dizendo aqui são os enganos das filosofias humanas, os enganos das tradições humanas, dos rudimentos do mundo, desses princípios elementares do mundo que nem sempre estão de acordo com os princípios elementares da palavra de Deus. Então, é a fase em que nós temos que ter muito cuidado. A vida inteira a gente tem que ter cuidado para não ser enganado, irmãos. A vida inteira, porque o Evangelho é pregado de muitas maneiras, não é verdade? Há muitas pessoas falando em nome de Jesus, e Paulo, ao fazer esse alerta, ele está alertando que algumas pessoas poderiam, ao invés de falar de Cristo, como ele diz aqui, não segundo Cristo, poderiam falar de filosofias, de vãs sutilezas, de tradições humanas, para então acrescentar coisas ao Evangelho que venham tirar a pessoa do caminho, que é andar em Cristo da mesma maneira que ela o recebeu. E que filosofias são essas que hoje nós temos enfrentado, irmãos? Que filosofias são essas que estão chegando a nós, cristãos, para nos tirar do caminho de Cristo? Todas elas mundanas, como diz o próprio texto, rudimentos do mundo, filosofias mundanas, que colocam o homem como o centro de todas as coisas. Há algumas igrejas até, irmãos, que anunciam o Evangelho centrado no homem e não centrado em Deus. E para o homem que por natureza caída é orgulhoso, é vaidoso, isso é muito apetitoso, porque é um evangelho que exalta o homem, que diz que o homem é uma maravilha, que você é um ser maravilhoso, e que você não precisa nem se arrepender, porque você é bom, porque você é uma pessoa maravilhosa, e agora então na igreja é filho de Deus, filho do rei, filho disso, filho daquilo, você é maravilhoso. Filosofias humanas
e colocam o homem como centro e não Jesus como centro. E toda vez que o Evangelho advoga ser o homem o centro, o homem toma o lugar que pertence a Jesus. Talvez você ache que eu estou exagerando, mas não estou, irmãos. Nós estamos vendo isso. Diariamente nós vemos essa filosofia sendo impregnada na igreja. Por exemplo, no culto às personalidades, no culto aos pastores, aos bispos, aos apóstolos, aí tem mais, o que mais tem depois de apóstolo? Tem o quê? Patriarca, tem rei. Outro dia eu vi um vídeo no YouTube, o pastor sendo eleito rei. Vocês viram esse vídeo? É sério? Botaram o cara numa cadeira, num trono, o trono tinha 2 abas para frente, 2 abas para trás, os caras vieram ali, botaram nas costas e deram uma volta completa com ele na igreja, dizendo que ele era o rei da igreja. É o homem no centro. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque também recebem dele o mesmo tratamento, a mesma exaltação. É uma troca de elogios, é uma troca de favores, irmãos. Ninguém vos enrede com sua vã filosofia. O homem não é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é Jesus Cristo. O centro do Evangelho é Deus, irmãos. Não é o homem, nunca será o homem, então, qualquer filosofia humana que coloque o homem como resultado de uma evolução, como resultado de um progresso ou qualquer outro tipo de coisa, está afastando você de andar simplesmente em Cristo. Do modo como você recebeu, agora ande em Cristo. E nessas filosofias que nos levam a rudimentos do mundo, começamos também a desvalorizar princípios fundamentais da nossa fé, a relativizar padrões morais. Não, Deus agora é moderno. O Evangelho tem que ser moderno. Tudo tem que ser mais moderno. O Evangelho tem que ser politicamente correto, aceitável. Não pode tocar em certos assuntos. Filosofias estão sendo impregnadas na igreja para que o homem não ande mais em Cristo. O homem vai andar nele mesmo. O homem vai andar com as próprias pernas e não em Cristo, radicado, firmado, como lemos aqui em todos os versículos que comentamos. Agora a proposta é que o homem seja o centro de tudo. Daí, irmãos, nasce uma das piores doutrinas que a gente pode ver, que é o hedonismo cristão. Hedonismo é a simples busca de prazer como um modo de vida. O hedonista é aquele que deseja prazer acima de qualquer coisa. Vive para ter prazer. Parece incompatível, mas as teologias que hoje se apresentam à igreja, inclusive a da prosperidade, faz com que o hedonismo se torne uma filosofia cristã, em que Deus é apenas um meio para que você consiga aquilo que você quer. Deus é um instrumento para te dar o que você deseja, para dar o prazer que você necessita. E esse Deus não condena nada, esse Deus não proíbe nada, esse Deus não acha que nada é errado, porque Ele existe para dar prazer a você. É o hedonismo cristão, é o que estamos vendo. E isso tem entrado na igreja. Lembra que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, a igreja que se reunia na cidade de Colosso. Paulo está escrevendo a uma igreja e está dizendo a eles: cuidado que ninguém engane vocês com filosofia e vãs sutilezas, conforme tradições mundanas. Não se deixem enganar, porque estas coisas vêm para a igreja, para dentro da igreja, deturpá-la e enganá-la. Isso é sutil, irmãos. Como Paulo diz aqui, são vãs sutilezas. O que é uma coisa sutil? É uma coisa suave. É uma coisa que, se você não prestar muito bem atenção, você nem percebe. Quando há uma sutileza, é uma verdade parcial, é uma verdade induzida, não é um raciocínio induzido, é um raciocínio lógico. É sutil. Ele não é escandaloso, porque se fosse escandaloso, você logo recusava.
Quando eu falei aqui do pastor que foi carregado como rei, a cena é escandalosa. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro naquela igreja. As sutilezas foram se acumulando, as pessoas foram sendo convencidas de forma sutil de que elas deveriam honrar aquele homem, porque honrando aquele homem, elas também seriam honradas. Sutilmente elas vão sendo iludidas numa linha de pensamento, de raciocínio, misturando conceitos mundanos com conceitos bíblicos. A heresia é sutil, irmãos. Quando ela é escandalosa, nós logo percebemos. Lidar com o diabo é mais fácil nessa hora. Se ele se apresentar como capeta para você, e não é aquela figurinha vermelha com rabo e chifre, porque aquela não existe, né? Mas se ele se apresentar na maneira nua e crua dele, você logo vai reprimi-lo. Mas a Bíblia diz que ele se traveste de anjo de luz. Então ele vai vir numa figura muito bonita falar contigo, com muita sutileza, com muito jeitinho. Ele vai te convencer de muitas coisas erradas. Porque normalmente ele fará com que as ideias dele sejam aceitas pela sua carne, que afinal de contas gosta de pecar. Por isso a carne milita contra o Espírito. Esse é o primeiro obstáculo a andarmos em Cristo. As sutilezas das vãs filosofias desse mundo. Coisas sutis, mas que podem causar um grande prejuízo na nossa vida. Paulo continua falando no versículo 16 de um outro obstáculo. Ele diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Paulo começa a dizer um outro problema da igreja que vai fazer com que a gente não ande em Cristo. Um obstáculo: o legalismo dentro da igreja. No primeiro amor, está todo mundo feliz. Irmãos, eu já vi isso aqui na igreja acontecendo. A pessoa chega numa alegria, converteu e fica bem, abraça e beija todo mundo, está uma maravilha. Deus começa a abençoá-la, ela começa a ouvir a voz de Deus, ler a palavra e tal. Daqui a pouco baixa o capeta nela. É sério, irmão. Ela começa a julgar todo mundo. Ela começa a se achar mais espiritual do que os outros. O diabo diz no ouvido dela assim: você tem um chamado. Aí pronto, acabou a pessoa. Olha, eu estou te levantando para você ser líder. Se esse pastor não reconhecer, é que ele não tem unção. Mas você é bom, você é o cara. Entendeu? E aí a pessoa começa a se achar alguma coisa. E no momento que ela se acha alguma coisa, ela se torna mais farisaica. Ela começa a achar que ela faz jejum melhor que os outros, que ela ora melhor do que os outros, que ela usa roupas mais decentes que a roupa dos outros. Ela começa a achar que os seus filhos são mais comportados que os filhos dos outros. Ela começa a fazer isso tudo dentro da igreja. Você sabia disso? Ah, não sabia, estou te dizendo agora. É verdade. Acontece. Eu já vi, nesses 16 anos, né, que eu sou pastor, já 17 anos, já 16, sei lá, 98, 16, né? Que eu já vi muito isso acontecer, irmãos. Mas muito, muito, muito. O legalismo começa a entrar na igreja. Não é? E de repente, acontece muito também quando a pessoa tem a mania de fazer aquilo que o bispo Roberto, que Deus o tenha, falava nas suas pregações: crente borboleta. Você conhece o crente borboleta? Ele vai borboleteando pelas igrejas. Ele vê um culto aqui, depois vai borboletear lá na outra, vê um culto lá, aí dá uma borboleteadazinha, vai pegar um pólenzinho em outro lugar, passa aqui, passa ali, começa a ouvir um monte de coisa esquisita, né? Tudo conflitante, cada uma fala uma coisa. Aí ele começa a voltar para a igreja dele: não, mas lá não pode usar brinco. Lá a mulher não usa calça comprida. Lá que está certo. Então vai lá, para desgraçado. Vai, me larga, me deixa. Some da minha frente. Vai arrumar a tua turma. Mas não, aí fica.
é o outro obstáculo, irmãos, que entra para nos tirar do andar em Cristo. Andar em Cristo é uma coisa simples, irmãos. Paulo só disse uma frase: do modo como você recebeu a Cristo, agora ande nele. Acabou. Como é que você recebeu a Cristo? Tinha um monte de doutrina quando você recebeu a Cristo? Não, não tinha. Você entendeu que Ele é teu Senhor, teu Salvador, o único que pode perdoar os teus pecados. Você entendeu que você é pecador e necessita dele. Então você se entregou a Ele. Pronto. Desse modo, continue andando nele. Não complica o jogo, que está fácil, irmão. Mas as pessoas começam a complicar o jogo. E aí começa a fazer o que Paulo está dizendo aqui. Julgando um ao outro, julgando. Paulo diz, todas essas coisas eram sombras das que haviam de vir. Paulo, na verdade, está falando aos princípios judaicos, que alguns tentavam impor à igreja, né? Judeus se convertiam e tentavam fazer na igreja uma espécie de judaísmo, trazendo suas festas, suas cerimônias, suas celebrações. Paulo disse, isso tudo era uma sombra do que viria a ser revelado. Estendendo hoje para a nossa realidade, irmãos, encontramos essas mesmas coisas acontecendo. Esse legalismo que mata, que seca a fé da gente. Porque você nunca sabe, por causa do legalismo, se você está servindo a Deus direito. É tanta regra, é tanto costume, é tanta lista, que você nunca sabe se está credor ou devedor. Mas entenda uma coisa que eu quero te dizer de uma vez por todas. Com Deus não existe credor nem devedor. Irmãos, se Deus, diz aqui na palavra, que cancelou o escrito de dívida que eu tinha contra ele, eu não sou mais devedor. Concorda comigo? Mas a Bíblia diz que ele me aperfeiçoa. Nós lemos aqui. Então também não sou credor. Porque não há nada que eu venha fazer que me deixe com crédito. Mas pensou nisso? Senhor, eu estou com crédito aqui. Dá para o senhor me pagar esse crédito agora? Senhor, essa semana eu fiz umas boas ações. Eu gostaria de receber uns dividendos por elas. Dava para o senhor me dar um carro aí, uma casa, trazer a pessoa amada em 3 dias, sei lá. Dá para o senhor me abençoar aí, porque eu estou no crédito, Senhor. Me comportei direitinho. Não existe credor nem devedor, entende? Mas o legalismo faz com que a gente nunca saiba se fez o bastante. É sempre uma regra nova. É sempre uma coisa nova que é dita para... Não, agora eu tenho que fazer. Se não fizer isso, aí estou roubado. E assim vai. E então eu paro de andar em Cristo para andar na regra. Eu paro de andar em Cristo para andar segundo rudimentos do mundo, filosofias do mundo, princípios mundanos que são inseridos dentro da igreja. Paulo continua nessa linha de raciocínio no versículo 18. Ninguém se faça árbitro. O que é um árbitro? Juiz contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Resumindo o que ele disse aqui, ninguém se faça juiz contra vocês, com o pretexto de serem humildes e se colocarem numa posição privilegiada diante de Deus, e falando de culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, orgulhoso. De que ele está falando? Das profetadas dentro da igreja, dos espirituais que tem na igreja, daqueles monstros que nós mesmos construímos, irmãos. Eu falei do pastor que foi levantado no trono e aclamado como rei. Quem construiu esse monstro não foi ele, foi a igreja que botou ele no ombro e saiu com ele pela igreja. Foram as pessoas que alimentaram esse monstro, irmãos. Porque nós temos isso com a gente. A gente julga e avalia e coloca crédito nas pessoas. E às vezes aquele ali é espiritual. Eu já vivi isso aqui dentro da igreja. De vez em quando apareciam as irmãzinhas aqui da profecia, né? E os crentes idiotas aqui da igreja, que ouviam a pregação do púlpito,
Iam para essas irmãzinhas para saber o que ia acontecer semana que vem. É impressionante. Não existe idiotice maior que essa. Você escuta a verdade, mas gosta da mentira. Por quê? Porque você considera aquela pessoa espiritual. Pastor Maurício, não. Pastor Maurício é muito duro, é muito sério. Não, ele acha que ele fala até meio com raiva. Eu acho que ele é carnal, sabe? Mas essa pessoa, ela é tão boa. Olha, ela fala que viu um anjo. Ela sempre chega para mim dizendo que viu um homem de branco. Ah, se ela viu um homem de branco, ela deve ser boa. Ah, quem vai no centro de macumba, então, vê um monte de homem de branco lá dentro. É, irmão? Quem vai lá no centro de macumba, vê um monte de homem de branco, deve ser uma beleza maravilhosa, né? Mas a pessoa não, ela viu. Eu tive uma visão aqui, irmão. E aí a pessoa, com a sua visão, ela começa a julgar você. Quantas vezes eu já vi isso na igreja, irmãos? Falsos profetas que se penetram aqui no nosso meio e começam a dizer: eis que te digo para lá e para cá, tudo na carne. Eu já cansei de dizer aqui, quando o profeta erra uma profecia só, ele já está desqualificado. Irmão, não tem direito de errar. A gente diz assim, errar é humano, mas o profeta não é humano. O profeta é boca de Deus, entendeu isso? Então está falando como homem. Se estivesse falando como homem, errar é humano. Mas ele está falando como Deus. Então, não tem direito de errar. Essa semana eu botei lá no Facebook, não sei quem viu, uma tal de uma pastora antiga no nosso meio aqui. Ah, como eu conheço aquela mulher, de que tempo, não muda nada, cada vez mais maluca. Está lá, mesma coisa. Falando uma profecia que a Marina Silva ia ser presidente. Não foi. Legal. O que é isso? É uma falsa profeta. Não preciso ter raiva dela, mas tem que dizer a verdade quanto a ela. Valdomiro do Chapéu de Boiadeiro. Eu botei no YouTube lá um vídeo, não sei se você viu. Ele dizendo, o vídeo 2 dias depois foi retirado do YouTube. No mês de outubro, ele disse para as câmeras, pode filmar que eu estou falando. Esse mês vai chover em São Paulo e todos os reservatórios vão se encher. Pode filmar que eu estou falando. Está lá, eu botei no YouTube. Eu botei dia 30 de outubro. Ainda botei assim, falta um dia para cair a chuva. Chegamos ao mês de novembro e a chuva não caiu. O que significa? Que esse homem é um falso profeta, mas que com suas profecias é considerado pelas pessoas como um homem de Deus. Porque vê anjo, porque fala bonito, porque faz isso, faz aquilo outro, é considerado pelas pessoas como homem de Deus. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjo, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Então a pessoa diz, eu tive uma visão sobre você. E aí você que devia só andar em Cristo, simples, 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 começa, o que você viu? Pronto, disse isso, acabou. Já está enredado. Já está enredado. Você teve uma visão sobre mim? Fica com ela para você. É a resposta que você tem que dar, tá? Teve uma visão sobre mim? Guarda ela, espera que Deus vai me mostrar também para mim. Né? Porque Deus é Deus meu, Deus seu, é tudo igual, então Ele vai falar comigo também. Né? Então não vem com essa história não, porque isso é um pretexto dessa falsa espiritualidade para que a gente coloque outras cabeças na igreja. E Paulo, no versículo seguinte, ele diz assim, olha, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O que acontece como consequência desse que vem anjo, desse que tem visões e ficam falando para os outros, julgando a vida dos outros, é que eles se tornam cabeças na igreja. Então a Bíblia diz, eles não estão retendo o cabeça. E quem é o cabeça? Cristo. Cristo é o cabeça e ninguém pode tomar o seu lugar. Mas essas pessoas começam a ser elevadas pelos próprios crentes. Por isso que eu disse, aquele pastor do rei, foram os crentes que fizeram aquele monstro. Porque foram eles que elevaram aquele homem sobre a sua cabeça. Ele se tornou cabeça. Essas pessoas se tornam cabeças. Há pessoas que olham para esse que eu citei aqui, não vamos falar porque é homem de Deus. Olha, cuidado, dá azar, pastor, cuidado, pode ir. Bom. Então, meu amado, rasga a Bíblia. Porque a Bíblia nos manda apontar os erros.
O apóstolo Paulo falava e nominava aqueles que causaram mal ao Evangelho. É isso que a Bíblia nos mostra, irmãos. E essas pessoas se tornam cabeças na igreja, dificultando que muitos venham andar com Cristo, porque ficam ouvindo a pessoa dizer esse monte de besteira e aplaudindo. Ouvindo a pessoa dizer, como disse lá aquela mulher que eu citei aqui no início, ela diz lá na pregação dela, irmãos, que ela levou o Lula nas costas. Então agora levar a Marina é mais fácil, porque ela é magrinha. Por quê? Porque ela, não, eu orava por ele, no mundo espiritual. Hadouken, pá. Meu Deus do céu. Será que ninguém desperta para a palavra de Deus que nos manda apenas andar em Cristo? Na simplicidade de Cristo. Mas essa falsa espiritualidade, irmãos, tem atrapalhado. Atrapalha a igreja. Quando o irmão se acha mais espiritual do que o outro, no nosso meio, quando um começa a julgar o outro, ser juiz do outro, porque acha que é mais espiritual do que o outro. E a Bíblia não manda a gente julgar os outros, ela manda a gente julgar a nós mesmos, irmãos. A nós mesmos, irmãos. Aí você diz, mas como é que você está julgando esses caras lá? Não estou julgando esses caras, eu estou constatando o que eles fizeram, está lá provado o que eles fizeram. Eu não emiti nenhum julgamento, eu constatei. Profetizou, não cumpriu, é falso profeta, isso é bíblico. Isso não é julgamento, isso é afirmação. Então, amados, essa falta de espiritualidade, ela nos atrapalha. Veja mais o que diz Paulo, versículo 20, até o final. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Agora Paulo fala de um outro obstáculo para andarmos em Cristo. Os tabus, os dogmas dentro da igreja. E isso também, aliado a esse legalismo, a essas filosofias, faz com que muitos de nós se afastem da simplicidade do Evangelho. Irmãos, a coisa mais difícil de entender são as coisas mais simples do Evangelho. É impressionante isso. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixo dominar por nenhuma delas. É isso que deve reger a nossa vida, as nossas atitudes, o nosso testemunho, descobrindo gradativamente aquilo que convém e aquilo que não convém. Mas não apenas se submetendo a rudimentos. Paulo diz, se você morreu para os rudimentos, por que, como se vivesse no mundo, você se submete de novo a essas ordenanças? São igrejas que têm verdadeiras leis, dogmas, listas de não podes. Você já viu listas de não podes? Algumas igrejas têm listas de não pode. Eu não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Paulo diz, por que vocês se submetem a isso sem ao menos pensar, sem ao menos raciocinar? Pensem um pouquinho, vocês eram do mundo e agora vão se submeter a essas coisas. Não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. Preceitos e doutrinas dos homens. Ele não está falando das coisas que Deus diz claramente. Não toque, não faça. Algumas coisas Deus diz claramente. Eu não devo fazer um ídolo. Eu devo saber que isso é errado, porque Deus diz isso claramente. Não é uma igreja que vai me dizer, olha, não faça um ídolo. Não preciso que uma igreja me diga isso, porque a Bíblia diz isso para mim. Entende? Então não são de preceitos de Deus, mas são preceitos de homens, que a convenção da igreja convencionou dizer que aqui é proibido fazer esse tipo de coisa, usar esse tipo de roupa, botar esse tipo de coisa. Por quê? Aonde está na Bíblia? Não está, mas está na convenção da igreja. Dogmas, tabus, que só servem para dificultar a caminhada das pessoas com Cristo.
Veja, preceitos de homens. Paulo diz, todas estas coisas com o uso se destroem. Mas o interessante é o último versículo 23, quando ele fala, estas coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Volta de novo à sutileza. Parece, mas não é. Parece sábio. Essas listas parecem coerentes. Têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, como um zelo. Não, aqui não fazemos isso, porque se fizermos isso, pode ser que alguém peque. É um zelo excessivo, então. É um culto da própria pessoa, por ela própria, e também de falsa humildade e de rigor ascético. Não nos misturamos, não falamos com fulano, não falamos com ciclano, porque somos santos. Paulo termina dizendo, irmãos, que apesar disso tudo, essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade. A sensualidade é uma coisa muito mais profunda do que qualquer tipo de roupa, do que qualquer tipo de maquiagem. E aí não falo só de mulheres, porque existem regras também para homens. Algumas igrejas o homem não pode ter barba, o homem não pode usar bermuda, o homem não pode usar chinelo, o homem não pode isso, pode aquilo, a mulher não pode isso, pode aquilo. Paulo está dizendo, essas ordens, essas ordenanças, não têm valor nenhum contra a sensualidade. Porque a sensualidade, ela não se exibe somente nestas coisas. É claro que há roupas que exibem sensualidade, isso é óbvio, a gente não precisa nem comentar. Mas não é só nisso que a sensualidade se manifesta. E Paulo diz, essas proibições todas não conseguem proibir a sensualidade. Você pode ter uma pessoa coberta do pé à cabeça com uma burca, né, com a burca árabe lá, e, no entanto, ter um comportamento sensual. Paulo diz, essas coisas não têm nenhum valor. Mas para que servem? Para atrapalhar a nossa caminhada com Cristo. Do modo como você recebeu a Cristo. Agora, ande nele. Irmão, se a gente somente andar em Cristo, tudo isso se resolve. Andar em Cristo, como eu disse, é se submeter ao seu senhorio. Ele é Senhor da minha vida. Com isso, eu vou começar a entender o que convém, o que não convém, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, porque quanto maior a minha intimidade com Ele, mais eu me incomodo quando faço alguma coisa errada, inconveniente, sensual. Não é com regras que nós vamos resolver isso. Não é com leis que nós vamos resolver isso, mas é com conhecimento e comunhão com Cristo. Quanto mais você conhecer a Cristo e quanto mais você tiver comunhão com Ele, menos você vai querer fazer alguma coisa que desagrade ao Senhor. Aí você estará simplesmente andando em Cristo. Ele vai ser o centro da sua vida. A proposta de Deus para aquele que se converteu é essa. Andai nele. Só isso que você precisa fazer, meu irmão. Ande em Cristo. Coloque Ele em tudo que você fizer. Pense nele antes de qualquer decisão, de qualquer direção que você dê à sua vida. Apenas ande nele. E as coisas serão melhores. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos louvar ao nosso Senhor. Ele conhece, irmãos, tudo na nossa vida. Conhece nosso coração. Ele sabe dos nossos pensamentos, das nossas vontades, das nossas ideias. Ele conhece tudo e a gente não consegue esconder nada dele. A gente consegue esconder até das pessoas, mas de Deus a gente não consegue esconder. Louve ao Senhor. Eu sei que tu me sondas, sei também
conheces os meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Uma oração. Nós louvamos aqui que o Senhor sabe tudo de nós, tudo que está no nosso interior. Antes que as palavras saiam da nossa boca, Ele já sabe o que vamos dizer. Nós ouvimos pregação sobre isso essa semana. O Senhor sabe até as orações que vamos fazer. Ele sonda os nossos corações. E a única coisa que queremos, irmãos, é que o Senhor encontre algo de bom dentro de nós, algo que Ele mesmo plantou, que esteja agora produzindo, que esteja agora florescendo na nossa vida. Porque se há alguma coisa boa, foi Deus que plantou dentro de nós. É Ele que tem nos aperfeiçoado e nos chamado simplesmente a andar nele. Vamos fazer uma oração agora pedindo: Senhor, sonda o nosso coração, Pai. Se há algum obstáculo, se há alguma dessas coisas, meu Deus, impedindo que a gente simplesmente ande no Senhor, impedindo o nosso caminhar contigo, Pai, impedindo que a gente ande no teu caminho, Pai querido, fala ao nosso coração. Vem remover essas coisas, Pai. Vem remover esses obstáculos. Não deixa que nenhum de nós seja enganado por filosofias, Pai, por má intenção, Senhor, dos outros, por legalismos, meu Deus, por dogmas, por costumes. Que nenhum de nós seja enganado por espiritualidade, que nenhum de nós se ache melhor do que o outro, Pai, mais espiritual, mais culto, mais preparado. Deus, quebra isso em nós, porque tudo que há em nós de bom foi o Senhor que colocou dentro de nós, foi o Senhor que produziu e continua produzindo, Pai, para que a gente venha se aperfeiçoar a cada dia com esta santidade que é produzida pelo Senhor, para simplesmente andar no Senhor, andar a cada dia no Senhor. Por quê? Porque Tu és o caminho, Pai. Não há outro caminho para andar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não andarmos no Senhor, não sei para onde vamos, Pai, mas queremos andar no Senhor. E Te pedimos essa noite simplesmente, continua nos ajudando, abrindo os nossos olhos, corrigindo nossos erros, tirando o engano do nosso coração, Pai. Livra-nos do mal, Senhor, em nome de Jesus. É o que Te pedimos essa noite. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Paciência grandiosa, até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me amas, Senhor. Eu sei que Tu me amas, Senhor, eu sei
Senhor, eu sei que tu me amas. Me sondas, Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Obrigado, Jesus. Recebe o nosso louvor. Recebe o nosso culto essa noite, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Que Ele receba o nosso culto e que nós possamos mais do que nunca andar nele. Não há outro caminho, irmão. É só nele. Ande no Senhor de todo o teu coração. Não se deixe enganar. Não deixe que nada atrapalhe essa tua caminhada com o Senhor. Amém?